A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa. Começamos mais um lindo dia, hoje 31 de maio de 2019, você que faz aniversário hoje, parabéns, muita saúde, hoje é dia de você estar comemorando a vida, de saber mais sobre a sua própria história, fazer mais por si mesmo ou por si mesma, mais um dia de crescimento, mais um dia de reconhecimento, mais um dia de sonhos, de escolhas, mais um dia de vir além do que aparece, além das imagens, além das aparências. Mais um dia para viver o agora, o hoje, mais um dia sem pressa, mais um dia de delicadeza, mais um dia de convivência e de cuidados com o seu próprio corpo. Como é que a gente faz? Afinal de contas é o nosso grande templo, não é não? O nosso corpo, né? É um templo. Como é que a gente consegue fazer isso? Até porque as pessoas correm muito, dormem pouco, têm muitos compromissos, têm as cobranças pessoais. É a realidade de todos nós. Como preservar mais o nosso corpo? Quais são os cuidados para manter essa vida mais legal, mais bonita? Vamos juntos até às 8 da manhã. Lembrando, você que faz aniversário hoje, você faria aniversário junto com Amin Khalil. Sabe quem era? Meu gato. Tá rindo? É sério. As músicas são geniais, tá bom? Programa Música e Mensagem, Pensamento do Dia. Para esse tema de hoje temos apenas um pensador, William Shakespeare. Nossos corpos são nossos jardins, nossas vontades são nossos jardineiros. Música de Chico Buarque, interpretação de Marco Pereira, Todo Sentimento. Quantas vezes você já ouviu falar que o seu corpo é seu templo sagrado? É porque o corpo recebe o nosso espírito para a evolução de nossa consciência. Ou ainda, o corpo é a manifestação da nossa alma no mundo material. Ou seja, a cada dia, a cada vida, uma nova oportunidade de crescimento. Como você que faz aniversário hoje. E para quem não faz aniversário também, todos os dias acordamos e é uma nova oportunidade de crescimento. Quanto mais tempo vivermos, melhor aproveitamos essa oportunidade que nos é dada. E quanto melhor condições físicas nós apresentarmos, mais despertos e mais receptivos estaremos para os aprendizados da vida, que são diários, que são inúmeros. Não é não? Você se lembra de algum dia em que você acordou mal disposto ou mal disposta por ter dormido mal, por ter ido a uma festa na qual ingeriu algum tipo de alimento, algum tipo de bebida e aí passou mal? Então, o dia seguinte não teve o mesmo brilho, a mesma luz, a mesma intensidade. É isso. Na verdade, nós temos que ter sempre uma boa noite de repouso. Nem sempre é possível isso para determinadas pessoas, situações, profissões. Mas o nosso corpo é resultado da nossa alimentação, ou seja, o seu corpo aí é resultado da sua alimentação, da sua prática física e do repouso reparador. O que você sente dentro de si reflete para o mundo externo. A qualidade daquilo que você ingere tem tudo a ver com isso. Matéria é energia. E lembrando que é também a energia que põe dentro de você que vai gerar novas energias com uma qualidade respectiva. Gerando assim o quê? Boas emoções. Porque se o seu templo está bem disposto e bem nutrido, você vai se sentir super bem. E resulta o quê?
em bons pensamentos que vão gerar boas emoções, boas ações, bons hormônios e assim vai. A alimentação, se você não ouviu falar disso, estou ouvindo também. Há pouco tempo. A alimentação é algo muito espiritual. Cada dia, os médicos tomam mais conhecimento disso. Por exemplo, o intestino possui cerca de 500 milhões de neurônios e, através do nervo vago, envia mensagens ao cérebro. Ou seja, se a gente escolhe alimentos gordurosos, carboidratos simples e outros tipos de alimentos que somente o sobrecarreguem, vamos ter Enfim, não vai ser legal, isso vai se refletir no nosso dia a dia. Alguma coisa vai deixar que o nosso intestino fique doente por dentro. Agora, se ingerirmos alimentos vegetais que sintetizam a luz solar, estaremos ingerindo luz. Assim, sua luz interna aumenta e reflete ainda mais luz para o seu mundo exterior. Então, temos sim que cuidar do nosso corpo, que é o nosso veículo para a evolução da nossa consciência, porque esse é um objetivo principal de viver. Agora, temos também que fazer energizações. Reiki, Ho'oponopono, orações, meditações, cristaloterapia, tudo isso é essencial para alimentar nosso corpo espiritual, mental, emocional e físico. E temos que cuidar da mesma proporção do corpo físico, que se mostrará como resultado dos estímulos físicos que nos estruturam com a alimentação, com atividade física e repouso. Aquele repouso que eu falei que é reparador. Então, a partir de hoje ou de agora, vamos cuidar melhor desse nosso templo, não é não? Os aplausos foram pelo seu aniversário. E chegando agora, Kitaro Moon Dance. Todo ser humano é belo. Se você cuida do corpo, automaticamente você fica mais belo ou mais bela. E aí? Todos nós possuímos algum atributo ou características que chamam a atenção de alguém. A cor dos seus olhos, a boca, o formato do rosto, os braços, as pernas mais longas ou mais curtas, os cabelos encaracolados ou lisos, a maneira de falar, o tom da voz e assim por diante. Existem pessoas que, a despeito de chamarem atenção para os dotes corporais, encantam também pelo jeito de ser. São personalidades carismáticas e envolventes que nunca passam despercebidas. São artistas na arte de sorrir, profissionais da delicadeza, especialistas na percepção das necessidades alheias, procurando sempre ser gentis e solidárias. São corações cujo auxílio nunca recusamos, graças ao toque amigo, simpático e verdadeiro. A forma e o exterior fazem a beleza que o mundo tanto admira, que deve merecer o nosso respeito e também apreciação, mas tudo que é externo também é passageiro, e o tempo se encarrega de nos lembrar disso. Quando encontramos alguém em que a forma e o conteúdo se harmonizam, ficamos deslumbrados. Uma pessoa que se cuida do seu tempo interior, reflete no exterior. Normalmente identificamos almas belas em corpos simples e pouco atrativos. E a sensibilidade para perceber a beleza alheia é indício da presença de beleza em nosso mundo interior. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não se avalie apenas pelo que o espelho lhe revela e lhe desagrada. Aprenda a se admirar como você é. Aprenda também a se cuidar. Se você ainda não vê beleza em si, dificilmente alguém vai conseguir perceber essa beleza. Daí é que eu falo, cuidar do corpo, do templo, do espírito, cuidar dessa parte física. É bom, vale a pena. Esteja certo de uma coisa. Você, homem ou mulher, é uma obra-prima que não se repete em lugar algum do universo.
Como diz a canção do poeta, você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Sempre me lembro do Mileco. Não há ninguém feio. Todas as pessoas escondem um belo cisne precisando ser descoberto e apreciado. E aí você vai, a partir de agora, pensar nisso e se cuidar melhor. A evolução é um verdadeiro tratamento de beleza para a alma. Aprimore seu corpo, embelezando como puder. Cuide sempre da sua saúde, mas lembre-se de que há uma tela em seu interior precisando ser pintada com as cores do amor, que é capaz de sentir e repartir. Não se esqueça, você é uma obra-prima de Deus. E esse recado foi de César Braga Saide, do livro Convivendo com Você. Música e mensagem. Comentando o Livro dos Espíritos, com Djalma Santos. Pergunta 670. Pergunta Kardec: dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Aqui Kardec pergunta se Deus gostaria ou gosta de um sacrifício que é feito com amor. A pessoa não fez por maldade, fez para agradar a Deus. E a resposta é não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção, sendo ignorante os homens. Natural era que supusessem praticar o ato louvável, imolando seus semelhantes. E o nosso comentário: nunca agradou a Deus, em época nenhuma, nem os sacrifícios humanos, nem mesmo os sacrifícios dos animais. Mas o próprio Deus sabia que não havia maldade, e sim a intenção de agradar. E a responsabilidade começa a ser ter consciência do que faz, o que não era o caso dos nossos antepassados no início da evolução humana. Então, no início da evolução humana, no nosso primitivismo, era natural que nós sacrificássemos animais e até homens, né, para agradar a Deus, devido ao nosso primitivismo, à nossa ignorância em relação às leis de Deus e às leis humanas. Mas com o tempo, com a evolução, o homem foi crescendo, foi superando, foi transcendendo, criou leis próprias, leis dos homens, né? Nós temos as leis divinas, mas temos também as leis dos homens. Então as leis dos homens são leis que, uma espécie de freio, para frear os nossos impulsos. Hoje, por exemplo, temos leis, por exemplo, do meio ambiente. Não podemos cortar árvores em determinados lugares, não podemos poluir os rios, as águas, né? Temos que ter cuidado com as plantas, com os animais. Tem a lei dos idosos, a lei das crianças, a lei das mulheres. Então estão aparecendo cada vez mais leis, né, determinando que o homem seja contido nas suas ações. Porque se não houver sem essas leis, sem essas regras, pelo amor de Deus, o homem seria um animal do campo, solto do campo, não é? Então isso não pode. É claro que o ideal seria que todos se conscientizassem de não fazer aquilo que é errado. O ideal seria que todos nós fôssemos conscientes das nossas responsabilidades diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade. Mas como isso não é possível, é necessário as leis. Mas ainda assim, nós violamos as leis. É só verificar o número de detentos que nós temos nos presídios. Hoje a população carcerária é imensa. São milhares de companheiros e companheiras encarcerados por terem violado as leis. Mas vai chegar uma hora que isso vai acabar. O próprio homem terá consciência da sua divindade, né, da sua responsabilidade diante da vida, diante de Deus, diante dos homens, e ele vai se preparar
para uma vida sadia, para uma vida ética. Mas isso talvez deve milênios, nós não estaremos aqui mais quando isso acontecer. Já temos alguns países, né, bastante se avançado nesse sentido. Por exemplo, na Coreia do Sul, li uma reportagem sobre a Coreia do Sul, que é lá o país sul-coreano, tem um rio que atravessa a capital da cidade, atravessa a capital da Coreia do Sul. E as pessoas, os turistas que chegam à beira do rio, podem ver os peixes nadando no fundo. Não se joga um palito de fósforo naquele rio que corta a cidade, a capital da Coreia do Sul. São educadíssimos. Os jornais não têm vendedores, o cara pega o jornal e coloca o dinheiro. O jornal está lá, na banca, sozinho, sem ninguém. As pessoas não jogam papéis da rua, são educadíssimos. Enfrentam pacientemente as filas, ninguém fura a fila. O respeito aos idosos é incrível. As crianças, as grávidas, os deficientes. Mas, infelizmente, nos países chamados terceiro mundo, e o Brasil está no terceiro mundo, os nossos córregos, por exemplo, aqui no Rio, o Rio é praticamente cercado por córregos. Joga-se tudo nesses córregos, não é mais, transformou-se em esgoto. O que eram pequenos córregos, pequenos rios, que cortavam a cidade do Rio de Janeiro, transformou-se em esgoto. Joga-se poltrona, joga tudo, fogão velho. É incrível, lixo. E aí quando há uma chuva forte, quando ocorre uma chuva forte, ocorre a enchente, porque não tem vazão. A água não tem vazão porque ela fica presa nesses fogões, nesses sofás que são jogados no rio. As ruas em determinados locais, em determinados bairros, estão cheias de lixo. Jogam lixo pelos cantos, terreno baldio. Não há preocupação de que aquele lixo pode gerar mosca, pode gerar ratos, baratas, animais nocivos à saúde humana. Porque nós ainda somos deseducados, pelo amor de Deus. Somos deseducados. Hoje entrei no BRT, estava cheio demais da conta. Mas a única cabeça branca no meio daquele tubulinho, quase todo mundo jovem. E uma jovem estava sentada no banco amarelo, me viu de longe. Meu senhor, vem para cá. Aqui, tem um lugar para o senhor aqui. Mas eu fiquei tão feliz. Uma jovem devia ter o quê? 22 anos? Talvez nem isso. Eu não ia até ela porque não tinha condições de passar por aquela multidão. Mas aí já que eu fui chamado, todo mundo abriu o caminho e eu fui até lá e sentei no banco amarelo. Então ela me chamou, meu senhor, vem aqui, eu tenho um banco para o senhor aqui. Mas que educação! Educada em casa. Com certeza, educação caseira. Eu costumo dizer, às vezes é um pouco forte para a pessoa que está ouvindo, mas é verdade. Quem não é bom dentro de casa não é bom na rua. Com certeza não. Os maldosos da rua, os ruaceiros do campo de futebol que brigam, que quebram tudo, os falastrões que falam palavrões dentro dos ônibus, dentro do metrô, são companheiros e companheiras que fazem isso dentro de casa. Aprendem dentro de casa. São acomodados dentro do próprio lar. Com essas práticas infames, com esses vícios sombrios. É terrível isso, mas é verdade. Parte dessa educação é dada pelos pais. É responsabilidade dos pais educar os filhos para que eles possam viver em sociedade. Para quando sair de casa pelo supermercado, seja educado. Para quando for pegar um ônibus, seja educado. Quando for entrar no metrô, seja educado. E não um animal selvagem que quer atropelar todo mundo, porque está com pressa. Meu Deus do céu! Então, a evolução ela é gradual, ela é lenta, mas nós precisamos trabalhar com ela. Cada um de per si precisa se conscientizar da responsabilidade diante dos outros. O apóstolo Paulo diz em carta o seguinte, uma das suas cartas: zele pelo seu comportamento diante dos outros, diz o Paulo. Zele pelo seu comportamento diante dos outros,
Não permita que os outros falem mal de você. Não crie aversões, não crie antipatias, diz o Paulo. E a respeito dos nossos erros, das nossas falcatruas, do nosso mau humor, do nosso azedume, da nossa intemperança mental, o Paulo afirma em Cartas aos Romanos: aquele que brigava, não brigue mais, diz o Paulo. Quem falava mal dos outros, não fale mais. Quem matava, não mate mais. Mas antes proceda de tal forma, com tal ética, com tal transparência, com tal sinceridade, que até os seus inimigos vão se envergonhar quando estiverem diante de você. O Paulo deixa claro que precisamos envergonhar as pessoas que não gostam de nós, através do bom comportamento, através dos exemplos. O que funciona na vida pública é o exemplo. Você precisa dar o exemplo. Falar, todo mundo fala. O palavrão é comum. Agora, exercitar o bem, a ética, é muito difícil. Então precisamos demonstrar a nossa ética, a nossa sinceridade, a nossa solidariedade, o nosso compartilhamento, através de um exemplo do comportamento. Nada muda se você não mudar. Enquanto não mudarmos o comportamento, não muda nada. O problema do ser humano é o comportamento. Mudando o comportamento, tudo muda e passamos a sermos felizes. Programa Música e Mensagem. A crônica do dia. Nosso corpo e a saúde. Nosso corpo é uma verdadeira máquina, formado por trilhões de células perfeitamente organizadas em tecidos e órgãos que diariamente executam uma perfeita sinfonia de funcionamento. É comandado pelas glândulas que secretam hormônios e pelo sistema nervoso, que emite impulsos que permitem nosso pensamento, nossos movimentos, nossa respiração e funcionamento cardíaco. Em sua grande maioria, nascemos com corpos perfeitos. Há, com certeza, aqueles que nascem com doenças, as chamadas doenças hereditárias, ou aquelas adquiridas durante a gestação, mas esses são a minoria. Este corpo perfeito que recebemos é um verdadeiro presente de Deus e deve ser tratado com respeito e cuidado. Muito se fala dos cuidados com o corpo físico. É uma grande evolução para o ser humano, pois até meio século, tal conhecimento era restrito aos profissionais de saúde. Atualmente, muitos programas de televisão e de rádio, muitas revistas de grande circulação dedicam atenção à prevenção de doenças. E hoje já se discute em família, entre amigos, entre colegas de trabalho, o que fazer para manter o organismo em melhor funcionamento. A alimentação saudável e exercícios físicos estão entre os mais conhecidos itens, não faltando quem tem uma receita pronta para ensinar aos amigos. No entanto, apesar de um maior acesso ao conhecimento em pleno século XXI, ainda vemos grande número de doenças causadas por hábitos errados de vida e de alimentação, e aquelas causadas por vícios. Cabe a nós, que já temos tal conhecimento, difudi-lo e levá-lo a quem não o tem. Cabe a quem tem o conhecimento ensinar e manter uma vida saudável na família, ensinando as crianças a cuidar de seu corpo, a manter hábitos saudáveis, a se gostar de verdade sem os artifícios da vaidade excessiva. Cabe aos pais, zelosos, a orientação aos filhos adolescentes para que se alimentem sem excessos e sem privações absurdas em nome da aparência, para que evitem as drogas, o álcool, o cigarro, as noites insones. Sem dúvida, esses pais que guiam seus filhos na estrada da vida devem ser o exemplo daquilo que ensinam, mudando seus hábitos e realmente vivendo de maneira mais saudável. Cabe também aos educadores, nas escolas, ensinar e dar o exemplo a respeito dos cuidados para com a saúde. É responsabilidade também do poder público, campanhas que falem sobre a prevenção de doenças e o acesso a exames preventivos, mas de nada adiantam tais medidas se cada pessoa isoladamente não quiser se cuidar. Então vamos agradecer a Deus, diariamente, esta máquina perfeita e maravilhosa que é o nosso corpo, mais precisa do que qualquer máquina que a tecnologia humana já tenha criado. E, em agradecimento, vamos cuidar desse corpo,
de forma a termos saúde para atingir nossos objetivos pessoais e espirituais, e para que vivamos mais tempo e com mais energia para cuidar dos nossos amores. Essa é uma redação do Momento Espírita, em 24 de junho de 2009. Programa Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa. Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa. Quando se fala em corpo, então, pensa-se num instrumental bonito como Rosas do Sul, por André Rieu. Aproveite, se você tem condições disso agora, e dance essa música. É sério, acompanhe o ritmo. Faça uma frase corporal. E em cada movimento que você der ouvindo essa música, perceba a beleza do seu corpo. Que máquina maravilhosa, não é não? Para os passos, para os braços, para rodopiar, para pular. É isso. Mantenha a beleza da sua aparência. Hábitos saudáveis contribuem para esse bem-estar, para um corpo com saúde, para você executar essa dança. Use protetor solar. É legal. É indispensável para a saúde da pele, seja para o rosto ou para o corpo. Mesmo você que passa o dia no escritório, ou então que passa o dia em casa, não preciso, eu estou protegido dos raios UVA e UVB, é necessário. Pois qualquer coisa, saída até o supermercado, saída para o trabalho, tudo você fica exposto ou exposta a queimaduras e radiação. Então aplique o produto pela manhã e à tarde, sempre 30 minutos antes de sair de casa. Cuide disso. Escolha produtos certos para a hora do banho também. Isso. Beba água. Tem gente que reclama. Não gasta de água. Não é questão de gostar. Beba água, beba líquido. A água faz parte do seu corpo. Auxilia em diversas reações químicas feitas pelas células e ajuda inclusive na sua proteção contra o meio externo. Afinal, é um dos principais componentes que forma a barreira protetora da pele. Já deu para perceber a importância dela? Então, beba água, tá? Pode ser uma água aromatizada, por exemplo, folhinhas de hortelã, cascas de laranja, que tem um certo aroma e gostoso. Então, escolha os produtos certos também para a hora do banho. Risque da dieta alimentos que roubam energia. Tem alimento que rouba energia. Tudo em excesso faz mal. E esse é um dos principais mantras da nutrição. E alguns alimentos em especial são conhecidos como ladrões de energia, sim,
Café, açúcar branco, pães, doces, carboidratos simples no geral e álcool fazem parte desse grupo. Quem fala isso é uma nutricionista, Natasha Barros. Então, quando comemos alguns desses alimentos muito pesados, o corpo se sente menos disposto durante a digestão, porque precisa trabalhar mais do que o normal para finalizar o processo. Para os açúcares e carboidratos, o pico de glicemia que eles causam no organismo gera um processo inflamatório que pode, inclusive, influenciar na produção excessiva das glândulas sebáceas, que leva ao surgimento de espinhas, além de desencadear também ou piorar condições como a rosácea e o envelhecimento precoce. Não tome banho muito quente, não. A água muito quente remove a gordura presente na camada de proteção da pele. E entre uma refeição e outra, inclua alguns lanchinhos. Leva mais ou menos 3 horas para que o nível da glicose que fique presente no corpo, após a digestão de um alimento, comece a cair. Então, depois desse período, é hora de reabastecer o nosso organismo. Então, coloque pequenos lanches saudáveis entre o café da manhã, entre o almoço e o jantar. Aposte numa boa alimentação anti-inflamatória. Procure ver isso com o seu nutricionista. Hoje em dia, essa alimentação anti-inflamatória, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo também, está em alta devido aos avanços nas pesquisas da nutrição funcional, que estuda essas propriedades dos alimentos e como eles podem ajudar, tratar e prevenir o desequilíbrio do corpo. Essa pesquisa foi feita por conta do trabalho de Natasha Barros, mas tem outros nutricionistas que podem falar isso para você também. Então, essa nossa alimentação impacta diretamente no funcionamento do organismo e um exemplo disso é o processo de detox, feito pelo fígado, para eliminar as toxinas do corpo. Então, pratique esportes também. Tente praticar algum esporte na água ou fora da água, procure seu médico e não esqueça de dormir. Isso é fundamental. Eu vivo dormindo pelos caminhos, né? Serginha aqui rindo. Porque eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde, mas procure ter um sono legal, entendeu? Descansar mesmo. Assistir coisas boas, bons programas, ou ouvir uma boa música, enfim, ficar digamos assim, preparar esse sono, tá? E cuide da mente. Corpo e equilíbrio requer uma mente equilibrada. Então, porque uma coisa está ligada à outra. Então, reserve um período para cuidar de si mesmo, de si mesma, para meditar, para ouvir uma música tão bonita quanto essa, para passar um tempo ao ar livre, praticar um hobby, e isso é essencial para a sua saúde mental. Tem tudo a ver com o seu corpo, com o seu templo. Chico Sales Heavenly Prayer. Temos no corpo humano o mais sublime dos santuários e uma das maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, você pode sentir a glória do Supremo Idealizador, que no curso incessante dos milênios organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. É o seu corpo. Não padece dúvida de que, isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito se encontra reduzido. Isso mesmo. Reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. Visão, audição, tato, padecem enormes restrições. O cérebro físico é gabinete escuro que lhe proporciona um ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos arraigados aí jazem na forma estática de intuições e tendências. O corpo físico é o instrumento passivo da alma. Nada mais é do que um instrumento passivo e a sua condição perfeita, de que depende a perfeita exteriorização das faculdades do espírito. É isso.
O corpo material não funciona apartado da alma. Ele é, em verdade, a sua representação. Então, temos que cuidar dele, não? Acabei de beber água. E existe um aplicativo no celular, sabia disso? Existe um aplicativo, beber água. E aí você pode colocar isso no seu celular, porque muita gente esquece disso. A gente acaba lembrando aqui na rádio porque nós precisamos, né? Gravamos e aí é necessário. Para a locução você está sempre hidratado ou hidratada. Mas você está em casa ou no trabalho, às vezes a pessoa não lembra disso. Esquece mesmo, o ser humano esquece de tomar água. Dependendo da idade, então, se for mais idoso, então mais idosa, esquece muito. Então você pode colocar um aplicativo no seu celular para beber água. Vai procurar a Drink Water, uma coisa assim. É algo assim. Você não sabia não, Serginho? Tô te contando, menino. Como é que não sabe? E vamos bebendo água, aproveita essa boa música. Eu acho que é legal também, sabe, reservar um espaço na sua casa onde você possa meditar. Ah lá, Sérgio mostrando a canequinha da Rádio de Janeiro. Pena que essa gravação não tem vídeo. Você ia se divertir. Mas reserve um pedacinho da sua casa. Faça uma fontezinha pequena de água, quem sabe? Tudo para estimular o seu corpo físico e espiritual, entendeu? Momentos de relaxamento, ouvindo músicas como essa. Essa é bonita demais. Ouça mais um pouco e relaxe. Procure enxergar o mundo todo como um todo, onde vivem minerais, vegetais, animais, seres humanos, e não um local exclusivo feito só para você. Retirando do seu eu imperecível a ideia egoística de que todos devem gravitar ao seu redor e de que só você é importante no contexto geral do universo. Pense bem, conviva bem com si mesmo, com seu corpo, com tudo que está à sua volta.
Chegando o momento com Jesus na voz bonita de Mária Morim. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 9 e 10. No programa Música e Mensagem, Momento com Jesus, na voz de Mário Amorim. O 9º item do 9º capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo é mensagem de um espírito protetor, transmitida em Bordeaux, na França, do ano 1863, a respeito da cólera. O orgulho vos induz a vos julgar mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele se observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe se esforçar por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal, se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a se esforçar pelo dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Hahnemann transmitiu em Paris, no ano 1863, mensagem a respeito da cólera, que se tornou o item 10 do capítulo 9 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Hahnemann: segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo, propenso a se encolerizar, quase sempre se desculpa com o seu temperamento.
em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera que não na tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade, hein? O homem deformado não pode se tornar direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira se corrigir, sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Alceu Valença e Vicente Barreto conseguiram, com o cenário cultural brasileiro, na cor e exuberância das frutas, falar sobre o corpo. Bonito, né? Morena tropicana chegando. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, saputi, joá, jaboticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, bela e macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de uruçu, linda morena, fruta de destemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de destemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sacuti, joá, jaboticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, bela e macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de uruçu, linda morena, fruta de destemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de destemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Chegando Manhã na Rio com Cláudio Ferreira, logo depois Mulher Brasileira.
com Adriana Souza. Super beijo, cuide bem do seu corpo, cuide bem da sua mente. Amanhã eu tô de volta nesse mesmo horário. Beijo, valeu Serginho, beijo. O Tijuá, jaboticaba teu, olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia e carne de caju, saliva doce, doce, mel de urso, linda morena, fruta de vez temporana, caldo, cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, oi caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 morena tropicana. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem.